Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Eu estou aqui com a palavra do Senhor para fazer uma reflexão. Nós estamos nos últimos momentos da história dessa terra. E Deus aguarda que o seu povo esteja pronto, que o seu povo estejam refletindo o caráter de Jesus Cristo, para Ele vir nos buscar, para que o universo, os anjos, todos contemplam que é possível Deus, assim como na criação, fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus também pode recriar num homem com carne pecaminosa a imagem e a semelhança de Deus, do caráter de Deus. O caráter é pensamentos e sentimentos. E como fala em Filipenses 2, versículo 5, devemos de ter os mesmos pensamentos e sentimentos que houve em Cristo Jesus. E Pedro é uma prova da transformação. Nós vemos a história de Pedro antes da sua conversão e depois da sua conversão, o caráter de Jesus Cristo refletindo em Pedro. E eu estou aberto com o livro de Pedro e queria que os irmãos refletissem em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, pela palavra. Pela palavra, tudo no início se fez. E aqui Pedro está falando que pela palavra podemos ser restaurados. Como? Seguindo os conselhos da palavra de Deus, que Ele deixou para nos educarmos, para nos fazer a imagem e a semelhança de Deus. No verso 23 fala: pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Verso 22, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência. Então, pelo Espírito da obediência, podemos seguir os passos de Jesus Cristo e sermos Cristos nesta última hora da história dessa terra. No versículo 21 e 22 do capítulo 2 de Pedro, fala: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas, as pisadas que estão na palavra do Senhor. Qual é as pisadas de Jesus Cristo num resumo de toda a sua vida? Não pecou. Como fala no versículo 22, o qual não cometeu pecado. E na palavra de Deus, falando Pedro, no versículo 15, fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Verso 16. Porquanto está escrito: sedes santos, porque eu sou santo. Deus está neste momento nos chamando a estarmos em toda a nossa maneira de viver santificados, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como? Nesta carne pecaminosa, nestes ambientes em qual vivemos. Como? Na palavra de Deus temos toda a orientação para sermos purificados e santificados. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. E sem acepção de pessoas, no versículo 17, cada um andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus nos exorta porque chegou o momento em que temos que purificar o nosso corpo. O homem é um todo. O homem, ele é físico, mental e espiritual. Nós não teremos o espiritual se não tivermos o mental. E não teremos uma mente aguçada para ouvir o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossos corações, se nós estamos contaminando o nosso corpo no nosso estilo de vida. Por isso que a educação que foi dada para Ellen White, em visão da verdadeira educação, ela precedeu esta visão com a mensagem de estilo de vida, a mensagem de descontaminação do corpo pela orientação da saúde, para que possamos estar com a nossa mente desnuviada, para sermos educados no Senhor, pelo Senhor. Nós vemos o início do capítulo 1 da Epístola de Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. O Espírito é o que passa na nossa mente e o que passa nos nossos pensamentos e sentimentos. E o sopro da nossa fala é o sopro do Espírito, o qual Deus, quando nos fez, lá em Gênesis, relatado pela palavra de Deus, soprou o fôlego, soprou nas nossas narinas o seu Espírito. E nós passamos a ser alma vivente. Essa alma vivente era a imagem e semelhança de Deus. E agora o plano da redenção, ao final deste plano, é nos redimir, nos trazer novamente a imagem e a semelhança de Deus nessa carne que ficou pecaminosa depois da transgressão, depois da desobediência. Herdamos essa carne do nosso pai Adão. Porém, nós podemos nos redimir pelo poder de Deus e sermos, nesta carne, o caráter, os pensamentos e sentimentos de Jesus Cristo, qual foi o nosso exemplo. Como nós vimos em Pedro 2, versículo 21 e 23, e 21 e 22. Nós agradecemos a Deus. Capítulo 1, versículo 3.
Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para sermos a sua semelhança. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação. Salvação de quê? Do pecado. No versículo 5, o qual eu acabei de ler. E no versículo 15, como nós lemos, Deus nos chamando, sedes santo, porque Ele é santo. Como fala também no versículo 9 do capítulo 2, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para o anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer que nós demos luz, demos glória nessa última fase da história da Terra, como está escrito em Apocalipse 14, que todos nós conhecemos, do Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6 e 7, que essa igreja que Deus levantou, esse povo adventista, vai transmitir a glória, não por palavras, mas com a sua vida, para que nós venhamos, pelo nome de Jesus, chamarmos as ovelhas de Cristo, que está em outros apriscos, e que vão se unir a nós para guardarmos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que está muito perto. Sendo, versículo 23 do capítulo 1 de Pedro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela o quê? Pela palavra. Assim como pela palavra tudo se fez ao início da criação, pela palavra de Deus, porém, podemos ser de novo renascido para estarmos com o caráter de Jesus Cristo, para recebermos a glorificação, um corpo novo, para viver eternamente com Jesus. Deus não pode nos levar com nossa mente contaminada. Por isso temos diretrizes de Deus, direção de Deus, para nos descontaminarmos, descontaminar a nossa mente nessa última hora da história da Terra. Os discípulos se descontaminaram para receber a chuva temporã. E o paralelo para nós, essa última geração, é recebermos a chuva serôdia. E para recebermos a chuva serôdia, temos que descontaminarmos dessa corrupção que está ao nosso redor, nas cidades, nas vilas, aonde nós somos involuntariamente contaminados com nossos pensamentos e nossos sentimentos. Deus quer derramar essa chuva para que nós venhamos dar glória ao seu poderoso nome e finalizarmos a história da redenção, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 22. Vamos repetir. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência. A palavra vai nos fazermos santos. Para isso, precisamos seguir as orientações da palavra do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, em mãos, o desejado de todas as nações, quando fala a respeito de João Batista.
João Batista foi considerado o segundo Elias, que viria para despertar o povo de Deus, para despertar aqueles que não têm a semente da rebelião. E João Batista, que foi o segundo Elias, o espírito de Elias, que veio soprando o espírito de arrependimento para os fiéis servos de Deus, ele nos dá um exemplo de descontaminação. Fala no capítulo 10, a voz que clama no deserto. Foi numa região isolada que aconteceu o milagre da descontaminação. Em meio a despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxo da vida pela rigorosa disciplina no deserto. Ali o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência de Deus. Para ele, a solidão no deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade quase geralmente contaminada, de suspeita, incredulidade, impureza, contaminação em todos os aspectos. Desconfiava ele de si mesmo, das suas forças para resistir à tentação, e fugia do constante contato com o pecado, para que ele não viesse a perder o sentido de sua inexcedível missão para pregar ao povo de Deus para receber a Cristo. E nós vemos em Malaquias que o povo de Deus deve ter o exemplo de João Batista, porque no capítulo 4 de Malaquias, no versículo 5, fala: "E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Quando é o grande e terrível dia do Senhor? Nós temos que seguir as diretrizes, os conselhos de Deus, para recebermos a chuva serôdia, para darmos o alto clamor, como Deus requer do seu povo nesta última hora da história da Terra. Nós só iremos despertar o mundo depois que recebermos a chuva serôdia, depois que estivermos descontaminados. Receberemos esse poder, o poder da palavra, para levarmos esse evangelho do reino, um evangelho que transforma, que purifica as mentes, purifica todo o ser, toda a alma, corpo, mental e espiritual. Não se pode dividir. E em Zacarias,
capítulo 14, quando está falando a respeito do dia do Senhor, como fala no versículo 1, eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Então, Zacarias começa falando que nós seremos desposados das nossas posses, dos nossos despojos, quando chegar o dia do Senhor. Porém, estaremos cumprindo a missão de Jesus Cristo, tendo o caráter de Jesus, nos sacrificando, abandonando este mundo, o qual somos atraídos a trocar pelas orientações de Deus. E aí vem uma advertência no versículo 18. E se a família dos gentios, dos egípcios, não subir para os montes e colinas onde nós vamos estar nos descontaminando, para aprender conosco, fugir das perseguições, dos decretos que vão estar contrário à lei de Deus, não virá sobre eles também a chuva serôdia. Virá sobre eles as pragas. Isso está no versículo 18 de Zacarias 14. Virá sobre eles as pragas, com que o Senhor ferirá os gentios, aqueles que não se converteram, que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era a festa das cabanas, como fala lá em Levíticos, aonde temos que nos descontaminar, temos que passar um período de descontaminação, saindo da nossa zona de conforto, como aconteceu com João Batista, e nós agora somos o terceiro Elias, que vamos viver a mensagem dada por Deus para Ellen White. Vivermos essa mensagem, nos descontaminar corpo, intelecto e o espiritual. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. É uma mensagem para essa última geração. Que nós venhamos dar ouvidos à voz do Senhor. Porque chegará o dia em que muitos que conheciam bem as profecias, a doutrina do santuário, vão falar: a cega passou, findou-se o verão, e nós perdemos a nossa salvação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós não venhamos estar entre estes. É o meu desejo, é a minha oração para todos os nossos irmãos. Amém.